Nós estamos nos aproximando de uma data especialíssima, sempre nos lembrando que o tempo é um parâmetro, segundo o judaísmo, é uma criatura, uma criação. O tempo é um parâmetro para nos conectarmos a Deus. Tanto que muitos dos preceitos bíblicos são delimitados pelo tempo. O calendário judaico é o reflexo de aspectos espirituais que ocorrem nos infinitos mundos superiores. No encadeamento dos mundos, tudo aquilo que ocorre no campo físico, no campo espiritual, tem o seu reflexo no mundo físico e material, por meio de um desencadeamento, de uma propagação de mundos. Aspectos da revelação divina vão gradativamente se revelando até assumirem os parâmetros de espaço e tempo dentro do universo que vivemos. Estamos nos aproximando do Ano Novo Judaico, que não é só judaico, é o Ano Novo de fato da criação do universo. Nós comemoramos, estamos adentrando na próxima, exatamente daqui a uma semana, na próxima segunda-feira à noite, nós estamos entrando no ano 5782, desde a criação do mundo. E, curiosamente, a contagem desses 5 milênios não é a partir da própria criação, e sim 5 dias depois, a partir da criação do homem. O primeiro dia desses 5 milênios e 5.782 e 7 séculos, etc., o princípio de tudo foi a criação do homem. Segundo a mística judaica, qual é o principal trabalho das 48 horas que abrangem os 2 dias de Rosh Hashanah, que começam na próxima segunda-feira à noite, dia 6 de setembro à noite, e se estendem por 48 horas até o final desse Yom Tov, dessa festa judaica que é na quarta-feira à noite. O trabalho nosso principal é de atrair da essência maior de Deus acima dos infinitos mundos espirituais a vontade de reinar. Significa atrair a suprema vontade de Deus para o aspecto mais inferior dos 10 atributos divinos, que é aquele aspecto que está ligado com a criação do mundo, chamado de Malchut. Malchut, traduzido da língua sagrada do hebraico, significa ou realeza ou majestade. Majestade é o atributo de um soberano reinar sobre seus súditos, é a ligação, o elo e a atuação do soberano sobre um povo, sobre uma nação inteira e, por extensão, sobre todo um país ou todo um reino, etc., que a ideia aqui é o mundo físico e material. O universo contendo 2 trilhões de galáxias, 3 quatrilhões de estrelas e planetas, todos eles, já foi esclarecido pela física quântica, influenciados pela observação do ser humano aqui na Terra. A ciência está chegando a esse aspecto de que não é a realidade que faz a nossa observação, não é a partir da realidade que observamos tudo, exatamente o contrário. É a partir da nossa observação que há transformações subatômicas da estrutura da matéria, moldando e modelando a realidade ao nosso redor. Rosh Hashanah, a tradução literal do Ano Novo Judaico é Rosh Hashanah, a cabeça do ano.
na mística do judaísmo, na Kabbalah, existem 3 parâmetros segundo os quais se desenvolve qualquer assunto da mística. Quais são eles? São Ish, que significa homem, Shana, que é o aspecto de tempo, e também Aretz, que é a terra, que é o espaço. O homem, o tempo e o espaço, que são os parâmetros da mística. Tudo que ocorre no universo, tudo que ocorre nos infinitos mundos espirituais, terão que necessariamente transpor esses 3 parâmetros: homem, tempo e espaço. Para termos uma ideia da importância, nossa importância no dia do Rosh Hashanah, a atuação do homem é comparada ao centro de infinitos globos concêntricos, sendo que o centro do globo menor é o centro do globo cada vez maior e um englobando o outro, até o globo tendente a infinito. Já que nós somos o centro de toda a realidade maior, tudo que nós fazemos tem o efeito dominó. Tudo que nós fazemos pode elevar os infinitos mundos espirituais, ou Deus nos livre, o contrário. Por isso, no dia de Rosh Hashanah, o nosso principal trabalho é de autoanulação, é de recebermos o jugo divino, ao coroarmos Deus como Rei. Rosh Hashanah, assim como no corpo humano, a cabeça, a matéria composta pelo cérebro, que possui as sinapses, que é o único aspecto do mundo físico maior do que o número de estrelas e planetas, o número de comunicação entre os neurônios dentro do cérebro, de acordo com a dinâmica que ocorre dentro do cérebro, todo o corpo do ser humano será influenciado. E todo o seu redor, todo o grupo social e todas as pessoas que travam contato com esse ser humano vão sofrer a influência, as consequências e o desdobramento daquilo que ocorre a nível cerebral, a nível das sinapses, que é um número quase beirando o infinito, de conexões entre os neurônios. A mesma coisa ocorre no dia do Rosh Hashanah. O dia do Rosh Hashanah, o tempo é muito refinado, é um tempo geral, é um tempo que vai influenciar todos os dias de todos os meses durante o ano inteiro. Por isso nós devemos aproveitar ao máximo. Na oração, já que é o dia do julgamento, devemos pedir perdão a Deus, confessando intimamente com aquela linguagem que muitas vezes é intraduzível em palavras, que é a linguagem do coração. Mesmo assim, nós proferimos as orações que foram formuladas pelos nossos antepassados, totalmente inspirados por Deus, sob Ruach HaKodesh, inspiração divina, e devemos, então, também aproveitar ao máximo esse tempo para diminuirmos em outros afazeres e, principalmente, lidarmos com a maior obra de inspiração divina que foi compilada pelo rei Davi, que é o livro dos Salmos. Se pudermos falar continuamente os Salmos durante essas 48 horas, tanto melhor, porque de acordo com o nosso desempenho e a nossa atuação no dia de Rosh Hashanah, é que nós vamos conseguir fazer com que o ano seja mais significativo, em termos de sucesso, plenas realizações, saúde, sustento, longevidade, intensa felicidade, muitas alegrias. Todas as bênçãos de Deus, elas começam a fluir a partir da dinâmica no dia do Rosh Hashanah. O Rosh Hashanah é o primeiro dia de 10 dias de introspecção, chamados de Aseret Yemei Teshuvah,
Os 10 dias de retorno a Deus que vão culminar com o Yom Kippur. A forma de nós coroarmos Deus nesse dia é particularmente por meio do toque do shofar, porque nós estamos anunciando que Deus, o Todo-Poderoso, quer continuar a reinar, e a partir da criação do primeiro homem, de Adão, e a sua esposa Havá, houve o aspecto de súditos, porque o ser humano é o verdadeiro, dentre toda a criação, é o verdadeiro súdito de Deus. É a única criatura do universo que pode coroar Deus, porque é a única criatura que surgiu à imagem e semelhança de seu Criador. A imagem, a referência, a partícula divina, que é a alma que o anima por dentro, e a semelhança é a capacidade de escolha, discernimento, a autonomia da vontade. A partir do Rosh Hashanah, nós captamos os fluxos espirituais para um ano bom e doce em todos os sentidos. Consta na Torá, vimos há pouco, em algumas porções atrás, que os olhos de Deus recaem sobre a terra de Israel desde o início do ano até o final do ano. Os comentários dizem que deveria ser num processo gradativo de cada vez maior presença de Deus, deveria ser desde o início do ano até o início do outro ano, porque cada ano é um degrau diferente na nossa espiritualidade e na nossa vida. No entanto, está escrito desde o início do ano até o fim do mesmo ano. Vem a Hassidut, baseada na Kabbalah, por meio das explicações do primeiro Rebbe de Lubavitch, que é o autor do famoso Tânia, a obra básica e referência da filosofia hassídica, e nos explica que há uma vitalidade incrível que é irradiada por Deus e que começa no dia do Rosh Hashanah. E ela brilha em todo o universo, e não só no mundo físico e material, mas em todos os infinitos mundos adimensionais. Essa luz impressionante de Deus brilha durante o ano inteiro. E na véspera do Rosh Hashanah, ela vai aos poucos se esvaindo e vai se ausentando do universo como um todo. E ela dá lugar a uma nova luz no aspecto da renovação. O dia de Rosh Hashanah coincide com o primeiro dia de Tishrei, que é a renovação da lua, a lua nova que vai ressurgir. A palavra Chodesh, em hebraico, mês, vem da palavra Hadash, que é novo. Renovação, inovação, um aspecto e a dinâmica contínua de uma irradiação de uma luz cada vez maior no universo. A primeira luz se ausenta do mundo, do universo, dos mundos espirituais e da realidade maior, e dá lugar a uma luz infinitamente maior que vai surgir no dia do Rosh Hashanah, ou por meio das orações, ou particularmente por meio do toque do shofar. Uma luz incrível que vai iluminar o universo, vivificando o aspecto físico e material, vivificando todos os elementos químicos, todas as formas energéticas, todas as massas celestes, todas as estrelas, todo o aspecto que compõe esse universo e particularmente os infinitos mundos espirituais que não ocupam lugar nem no tempo e nem no espaço, mas são influenciados pelo aspecto do Rosh Hashanah. Nesse dia, devemos concentrar nosso pensamento no nosso Criador, como já falava o Baal Shem Tov, o fundador do movimento hassídico. Onde se encontra o pensamento de uma pessoa, é lá que ela se encontra igualmente. Se firmarmos, se fincarmos, se concentrarmos nosso pensamento em Deus, aquele Deus que não tem cara, não tem semblante, não tem imagem, não tem corpo, não é um ser humano. O Deus que é infinito, ele é único, indivisível,
o Senhor soberano e Rei do universo, o grande Criador da realidade maior. Centrando o pensamento nele, automaticamente nós estamos nessas 48 horas decisivas junto de nosso Pai, porque o pensamento tem a capacidade da união espiritual, da unificação espiritual de nós como súditos, já que possuímos a chama piloto dentro de nós, que é a alma divina que nos anima por dentro. Num fogareiro, num aquecedor a gás, a flauta, aquele caninho com um monte de orifícios, dos quais saem as chamas que vão aquecer a água que passa por uma serpentina por dentro do aquecedor a gás, o fogo pode estar apagado quando a torneira está fechada. Mas desde que a chama piloto esteja acesa, ao abrirmos a vazão da torneira, e a água aqui no exemplificado é a Torá, é a sabedoria infinita de Deus, abrirmos a torneira, então toda a flauta e todo o fogareiro se incendeia e ele fica todo flamejante com várias chamas a partir do fogo da chama piloto. Como que nós conseguimos, entre aspas, nos incendiar de espiritualidade e de vibração e de vitalidade na nossa conexão com Deus? A partir do momento que nós fincamos e concentramos nosso pensamento naquele que nos criou, automaticamente aquela partícula do divino que nos anima por dentro, que é a faísca divina, que nós chamamos de alma, começa a incendiar todo o nosso ser, começa a brilhar e fazer brilhar e ofuscar com a sua luz todo o nosso ser. E assim nós conseguimos galgar degraus da nossa espiritualidade, principalmente em relação a Rosh Hashanah, quando o rei deseja ser coroado. Deus criou o universo não porque ele precisou de algum aspecto, porque não existe absolutamente nada que seja externo ao ser absoluto e infinito. Mas ele desejou num desejo totalmente acima da nossa compreensão. O principal aspecto que nós conhecemos de Deus em relação à nossa existência, à nossa vida e à realidade que nos cerca, é que Deus criou o mundo, Deus se revelou para os homens e Deus desejou que nós, como seres ínfimos, limitados e praticamente inexistentes perante o Criador, pudéssemos atender à vontade infinita dele. Nós pedimos no dia do Rosh Hashanah que ele reine sobre nós por mais um ano. E aí, com a majestade, a realeza de Deus, ele vai mostrar o seu poderio e a sua bondade absoluta, garantindo e estabelecendo um ano de muitas bênçãos, um ano de muita luz, um ano de saúde, sustento, paz, harmonia, um ano de muita felicidade, o ano da revelação do Mashiach, com a tão almejada redenção a qualquer momento. E nas palavras do Rebbe, o líder máximo da nossa geração, a qualquer momento mesmo, se Deus quiser. Desejamos a todos Shana Tová Umetuká, um ano bom e doce, que sejamos inscritos no livro da bênção, no livro da vida, da verdadeira vida, que é a conexão maior com o nosso Pai Celestial. Amém. Amém. Amém, Rabino. Rabino, existem segolot, simpatias no Ano Novo Judaico, assim como no Ano Novo Comum? Você pode nos ensinar algumas? Há segolot, sim, que na verdade vamos traduzir
Uma tradução melhor ainda que simpatia seria receita mística. Nós temos várias receitas místicas. Em primeiro lugar, evitarmos ao máximo falarmos sobre trivialidades nesse dia. Em segundo lugar, já dissemos aqui, recitarmos o Teilim ao máximo, de preferência terminar o recitar de todo o livro dos Salmos e de preferência mais de uma vez no tempo que nos resta além das orações. Na noite de Rosh Hashanah, nós comemos vários alimentos, consumimos, que eles representam bênçãos. O principal deles comemos cabeça de peixe ou de animais, kasher, etc., abatidos, etc., e que simboliza a ideia de cabeça do ano, etc. Várias receitas místicas, mas principalmente centradas na conexão com Deus. Existe uma orientação do Rebbe anterior de Lubavitch, que se as pessoas não puderem falar continuamente salmos, que as pessoas possam se dividir em grupos e que façam revezamento nas sinagogas, nas casas de família, onde as pessoas se encontram, para que sempre nas 48 horas haja alguém falando os salmos, porque esse tempo é preciosíssimo e ele vai influenciar os 355 dias do calendário judaico, coincidindo com o ano solar, nos 300 e tantos dias, 65 dias do ano solar. Então, existem muitas outras receitas, mas o principal é um coração puro, é um coração sincero, é um coração arrependido, é a concentração da mente e do sentimento na conexão maior com o nosso Pai que nos criou no dia da coroação dele, que é o dia de Rosh Hashanah. É uma pergunta que é continuação da outra. Rabino, maçã com mel, romãs e essas outras coisas, elas estão na Bíblia, estão na Torá? Não, na verdade na Torá consta entre as 613 mitzvot, preceitos bíblicos que não devemos nos desviar nem à direita e nem à esquerda daquilo que os sábios da geração nos orientam a fazer, a agir. Então existe um costume judaico de comermos maçã com mel para adoçarmos a nossa vida. A ideia de mel é que trazemos para o aspecto físico aquilo que nós desejamos do aspecto espiritual. O adocicamento, adoçar da nossa vida, na verdade representa os aspectos revelados da bondade de Deus, diferentemente de outros sabores que nem sempre são agradáveis. O doce é, na verdade, a ideia das bênçãos de Deus totalmente reveladas em nossa vida, principalmente sob forma de plenas realizações, saúde, sustento, etc. Rabino, acho que uma última pergunta bem interessante. A Hannah pergunta, Rav, estamos entrando no ano 5.782, na próxima terça-feira? Segunda-feira à noite, exatamente daqui a uma semana. É verdade que o calendário hebraico só vai até o ano 6.000? É uma pergunta bem interessante. O calendário judaico vai até o ano 6.000 no conceito padrão, na definição clássica de tempo e de transcorrer do tempo. O Talmud fala que no 7º milênio haverá destruição, mas vem a mística do judaísmo, a Hassidut e Kabbalah, e traduz melhor a palavra Haruf. Haruf significa anulação. Escatologia, destruição do mundo, não existe no judaísmo. A mística do judaísmo nos explica que o mundo e o aspecto físico continuarão existindo, mas vão ser totalmente anulados perante a espiritualidade maior de um Deus revelado no mundo. Então Deus, que abarca o paradoxo, as contradições, ele vai fazer com que o mundo permaneça existindo, mas ao mesmo tempo totalmente anulado. Isso começará a transparecer de uma forma mais plena a partir do 6º milênio, no início do 7º milênio.
Ok, Rabino. Shana Tová, o Metoká. Shana Tová, um ano bom e doce para todos nós. Amém. Você acabou de ouvir na Vibe Mundial o programa Segredos Cabalísticos com o Rabino Shimon Brandt. 95,7 Vibe Mundial.